Lar Adventista, capítulo 21, Vantagens do campo. Para a leitura de hoje, vamos perceber que as leis que governam a natureza são idênticas às leis que governam a humanidade. Deus é maravilhoso e muito bom. Suas leis são princípios para a nossa vida e promovem unicamente o bem da humanidade. Cumpramos as leis de Deus, obedeçamos as leis de Deus, que elas são para o nosso benefício. Vamos à leitura? O grande mestre, e quem é ele? Jesus. Ele é o nosso mestre. O grande mestre punha seus ouvintes em contato com a natureza. Ele extraía lições do dia a dia da natureza para ensinar os seus ouvintes, a fim de ouvirem a voz que fala em todas as coisas criadas. Deus criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe. Portanto, Deus se comunica conosco também através da criação. E quando o coração deles se sensibilizava e o espírito se achava numa disposição de receptividade, ele os ajudava a interpretar os ensinos espirituais das cenas sobre que pousava seu olhar. É interessante que Jesus Cristo contava parábolas. E ao contar as parábolas, muitas pessoas não entendiam. Mas os seus discípulos, que tinham um interesse grande em entender o que Jesus queria ensinar, perguntavam para Jesus o que isso quer dizer. E Jesus extraía lições preciosas das coisas rotineiras do dia a dia, porque as suas parábolas eram coisas que aconteciam no dia a dia das pessoas e até mesmo da natureza. Ele extraía lições importantíssimas para a nossa vida, para o nosso crescimento. Continuando a leitura. Em seus ensinos havia algo para interessar a todo espírito, para apelar a todo o coração. Assim, a lida diária, o dia a dia, rotineiro, a rotina que nós fazemos todos os dias, em vez de ser mera rotina de labutas, dor e sofrimento, todo dia fazendo a mesma coisa, todo dia, parece que não tem fim. Em vez de ser algo penoso, despojada de pensamentos elevados, iluminava-se e erguia-se pelas constantes lembranças de coisas espirituais e invisíveis. Jesus conseguia fazer com que as pessoas que trabalhavam e lidavam com seus mais diversos afazeres no dia a dia, estavam ocupadas com as coisas, Jesus conseguia extrair lições ali que as pessoas, ao fazerem o seu trabalho, lembravam dos ensinos de Jesus Cristo. E ele almeja que nós venhamos a aprender da mesma forma. Dessa maneira devemos ensinar, diz Ellen White, a autora do livro O Lar Adventista, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Ensinando lições práticas do dia a dia, com um valor espiritual que não há igual. Devemos, dessa maneira, ensinar. Que aprendam as crianças a ver na natureza uma expressão do amor e da sabedoria de Deus. Que o pensamento a respeito dele, de Deus, se entrelace com pássaros, flores e árvores. Que todas as coisas visíveis se tornem para elas os intérpretes do invisível. E todos os acontecimentos da vida sejam os meios para o ensino divino. Nós podemos ver através da natureza, porque ela revela as obras de um Criador. Nós podemos ver a mão de Deus na natureza. Podemos ver nos animais
a mão de Deus. Aprendendo elas assim, as crianças, as lições que há em todas as coisas criadas e em todas as experiências da vida, mostrai que as mesmas leis que dirigem as coisas da natureza e os fatos da vida são as que nos governam. Deus estabeleceu leis que regem a natureza, leis que regem a nossa vida. Deus estabeleceu limites para o oceano. Sim, é verdade que em algumas vezes ocorrem tsunamis ou enchentes e os rios, os mares, os oceanos passam dos seus limites, é verdade. Mas isso é consequência do pecado. A desobediência de Adão e Eva, a minha desobediência, a sua desobediência, tem consequências graves. Paulo escreveu aos Romanos que a natureza geme em função do pecado. Portanto, aquilo que Deus estabeleceu como leis da natureza, limites para não serem ultrapassados, são também princípios e leis para nós. Deus nos deu os seus 10 mandamentos como limites para nós não ultrapassarmos. Por exemplo, não adulterarás, é um dos mandamentos da lei de Deus. Pense nos benefícios que não adulterar produzem. O lar é mais feliz, a fidelidade do casal, a família vai crescer em harmonia, porque não haverá, por exemplo, doenças venéreas. Porque se formos fiéis no matrimônio, não adulterando, não vamos contrair doenças venéreas. Eu sei, é verdade que nem toda doença hoje é consequência de uma desobediência, de um erro nosso, porque o mundo está contaminado pelo pecado. O pecado já contaminou todo o planeta Terra e por isso, nessa semana de maneira especial, quero lembrar você de algo que é muito importante. Estamos chegando no domingo de Páscoa e Jesus morreu na cruz do Calvário para tirar o pecado deste mundo. Ele quer tirar o pecado da sua vida, da minha vida, da sua família e da minha família. Ele quer nos purificar. Aprendamos sobre as leis da natureza que governam a natureza e também a nossa vida. Foram dadas para o nosso bem e unicamente na obediência às mesmas podemos encontrar a verdadeira felicidade e êxito. Compensa obedecer a Deus. Compensa obedecer às leis de Deus. Quero lhe convidar a ler o Evangelho de Lucas, capítulos 21, dos versos 29 até o 38. São poucos versos. Lucas, capítulo 21, dos versos 29 ao 38. Você vai encontrar ali uma parábola, um ensino de Jesus Cristo a respeito das coisas da natureza. Leia esse texto, estude com a sua família e aprenda as lições da natureza que nos trazem lições para a vida espiritual. Terminando a leitura de hoje, lições práticas de agricultura. Continuando a leitura. Dentre as lições quase inumeráveis ensinadas pelos vários processos do crescimento, algumas das mais preciosas apresentadas na parábola do Salvador, sobre a semente, contém lições para idosos e jovens. A parábola do Salvador, da semente. Se eu não me engano, nós lemos ontem, Marcos capítulo 4, mencionava um pouquinho sobre isso, não é? A parábola da semente. Uma semente, por mais pequena que seja ou maior que seja, não importa o tamanho da semente, se ela for colocada num solo preparado, deve produzir, provavelmente irá produzir. Mas a gente não consegue ver ela brotando, né?
A não ser que você já tenha feito a experiência de colocar um grão de feijão no algodão e ficar molhando, umidificando, aí você consegue ver o grão a semente do feijão, ou o grão de feijão brotando. E é bonito isso, porque Deus é quem faz crescer. Não é você, não é o algodão, não é a água que você coloca. Está ali uma semente. A semente precisa morrer para germinar. Nossa vida de pecado precisa morrer para que a gente nasça para uma vida sem pecado, em obediência às leis de Deus. A germinação da semente representa o começo da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma figura do desenvolvimento do caráter. E é Deus quem faz com que surja o crescimento. É Deus quem faz com que a vida espiritual surja em cada um de nós. Nós podemos ler a Bíblia e devemos ler a Bíblia todos os dias, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a compreendê-la. E quanto mais nós vamos lendo a Bíblia e vendo na natureza as lições sobre Deus, mais e mais nossa vida será transformada e purificada. Procurando os pais e professores ensinar estas lições, este trabalho deve se fazer-se prático, ou seja, que as próprias crianças preparem o terreno e semeiem a semente. Enquanto trabalham, o pai ou o professor pode explicar o jardim do coração, que é onde Deus quer fazer brotar a vida em nós. E muitas vezes o coração na Bíblia não é o órgão que fica bombando sangue para todo o nosso corpo. Muitas vezes na Bíblia, coração é a nossa capacidade de raciocínio, nossa mente, nosso cérebro. Com a boa ou a má semente ali semeada no coração, nós devemos aprender com isso. E mostrar que, como o jardim deve ser preparado para a semente natural, assim deve o coração ser preparado para a semente da verdade. Ninguém se estabelece em um trecho de terra inculta com a expectativa de que de pronto ela forneça uma colheita. Ninguém compra uma área de terra que não tem absolutamente nada e espera que, sem preparo algum, comece a brotar árvores, legumes, cereais. Não é assim. Deve empregar no preparo do solo um trabalho diligente, perseverante, bem como na semeadura e cultura da plantação. Semelhantemente, deverá ser na semeadura espiritual. Deus é bondoso e paciente para conosco. Nós precisamos ser pacientes com outras pessoas que estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Se você está aprendendo sobre a palavra de Deus ao acompanhar a leitura do livro Lar Adventista, comente isso no YouTube para que eu possa orar ainda mais por você. E se você já aprendeu e está disposto a ensinar alguém, principalmente a sua família, porque nós precisamos ser uma bênção para a nossa família, ensinando a nossa família a ter a semente da vida espiritual brotando em cada um de nós. Porque assim acontecendo, alcançaremos pelos méritos de Jesus Cristo a vida eterna. Por isso, lhe convido a cantar do novo Inário Adventista do Sétimo Dia o hino Trabalhar e Orar. Vamos nos ocupar na seara do Senhor, plantando no coração a semente da salvação. Oremos? Amado Deus e Pai, obrigado pelos teus ensinos. Obrigado porque tu faz brotar a vida em nós, que possamos plantar a semente do amor, da bondade, da mansidão, que é o fruto do teu Espírito, para que ela germine na vida de nossa família e de todos nós, a fim de que possamos ser obedientes a ti, fazendo a tua vontade e tendo a nossa vida espiritual
muito mais forte e resistente do que a nossa vida carnal. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos a força da nação.